Olá, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Que a graça e a paz do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada um de nós. Muito obrigado a todos vocês que durante esse mês de dezembro têm me acompanhado aqui no YouTube, têm assistido meus vídeos, têm compartilhado com seus amigos. Talvez você ainda não tenha se inscrito no meu canal, você tem toda a liberdade para isso, mas continue apoiando a gente, assistindo nossas mensagens. Eu espero que essas mensagens de alguma forma contribuam para o seu crescimento espiritual. E nessa última mensagem de 2020, para a passagem de pôr do sol do dia 31, eu sei que muita gente comemora a passagem do ano lá para meia-noite, né? Mas a Bíblia diz em Levítico capítulo 27, versículo 27, que o dia começa e termina com o pôr do sol. Dia, de acordo com a Bíblia, é no pôr do sol. Então nós, como adventistas do sétimo dia, comemoramos, né, ou celebramos a passagem do ano no pôr do sol. Normalmente, quando as igrejas estão abertas, né, existe um culto de ação de graças, um culto de louvor, de adoração ao pôr do sol. Ali por volta de 6 horas, 6:30 da tarde, toda a igreja adventista está aberta para que os seus membros tenham a oportunidade de ir à igreja, agradecer a Deus pelo ano de vitória, pelo ano de lutas, pelo ano de incertezas, de lutas, mas ele vai para agradecer a Deus porque está com vida, está com saúde ou não, né? Mas ele vai à igreja para agradecer a Deus as bênçãos recebidas de mais um ano de vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Era um dia feliz sem igual. A arca sagrada voltava ao local, junto do povo escolhido de Deus, os mensageiros do Pai Celestial. Este é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Mãos de meu bom mestre entreguei.
Andamos pela Ok, louvou a Deus, cantou. Agora nós vamos para o estudo da palavra. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses, abra sua Bíblia. Não esqueça que na comunhão diária com Deus, você não pode esquecer duas coisas, né? Primeira é a palavra de Deus, tá certo? Segundo, se você tem em casa, se você não tem, você pode usar o seu celular, né? É a música. A gente vai comungar com Deus, a gente precisa da Bíblia e uma boa música para a gente louvar a Deus, né? E às vezes a música já começa, Deus já começa falando conosco através da música. Mas a palavra de Deus é o canal de comunicação entre Deus e o homem. A Bíblia é o canal de comunicação entre Deus e o homem. Se você quer ouvir a voz de Deus, o meio mais seguro, mais correto para você fazê-lo é através do estudo da Bíblia. Então não esqueça disso, tá bom? Então abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3 e nós vamos orar para estudar a palavra. Querido Deus, nosso Pai, nessa hora queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Estamos vivendo os últimos minutos de 2020, um ano que foi de houve uma mudança, né? Uma reviravolta em todos os nossos projetos, nossos planos, nossos objetivos. Houve realmente uma mudança drástica até na maneira da gente se relacionar com as pessoas, de a gente conviver com os outros, da gente conviver com a gente mesmo. Foi um ano realmente atípico, que entrou para a história, uma história que eu sei que muita gente vai achar desagradável, né? Mas que teve perdas, teve lutas, teve derrotas, né? Mas é um ano que fica para a gente refletir. E o que a gente pode aprender desse ano de 2020? O que a gente pode levar para 2021? O que a gente pode usufruir, né, desse ano, de experiência desse ano para a nossa vida pessoal daqui para frente? Então nessa hora, ao abrir a Tua palavra, fale conosco e nos ensine, Senhor. Nos ensine a perceber que nós estamos sempre em mudança e que essas mudanças muitas vezes são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Nesse momento, colocamos a nossa vida no Teu altar e queremos ouvir a Tua voz através do estudo da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então você já abriu a Bíblia aí e eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 16. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, minhas amigas, Paulo, o grande arauto do Evangelho, o homem que experimentou da adversidade ao sucesso, da perseguição à libertação,
em seu ministério, ele começa o texto dizendo para a gente: eu ainda não sou perfeito. E a palavra perfeito aqui, ela denota as incertezas, ela denota as limitações, ela denota as fraquezas que ainda são inerentes ao nosso caráter, à nossa personalidade. Paulo era um homem ávido, intrépido, mas em muitos momentos do Novo Testamento, das cartas de Paulo, nós percebemos uma certa instabilidade emocional, ou seja, Paulo era um homem que ele se irava com muita facilidade. Eu já mostrei para vocês num vídeo anterior aí, que você tem a oportunidade de acessar o meu canal, assistir, né, se inscrever, compartilhar com seus amigos, em que Paulo ele tinha a tendência de se exaltar, de se orgulhar. Leia lá 2 Coríntios capítulo 12, você vai perceber que Paulo ele diz que por causa da grandeza das visões que Deus lhe deu, ele tinha essa tendência de se exaltar a si mesmo. Então ele fala que não alcançou a perfeição, é no sentido de que ele parar de errar, parar de cometer deslizes espirituais e até mesmo desvio de personalidade e de caráter. Se a gente ler Gálatas capítulo 2, por exemplo, ele vai ter uma discussão tão forte com Pedro, né? Porque Pedro estava no momento de dissimulação espiritual, de hipocrisia religiosa. Se a gente observar a carta aos Coríntios, ele vai ter uma discussão muito feia com Silas, e a gente percebe que Deus ele age nas nossas fraquezas. Então ele diz assim: eu não sou perfeito, não alcancei a perfeição. Ninguém deve olhar para mim como modelo de perfeição, como modelo de pessoa que não comete erros. Mas nesse texto, o que Paulo ele nos quer ensinar nessa hora, nesse último dia de dezembro de 2020, é que todos nós precisamos, de fato, olhar o que nós somos. Olha onde você já chegou. Observe todos os erros que você já cometeu. Observe todas as falhas que tem acontecido na sua vida. Todas as limitações que têm impedido você de alcançar um sucesso, a vitória, né? Alcançar a prosperidade. É hora de você olhar para tudo isso. Nós estamos vivendo num ano atípico, né? E mas Paulo aqui ele diz, ele para analisar tudo que já aconteceu na sua vida, e agora ele vai dizer 3 coisas importantes para o seu futuro, e para o meu futuro e para o seu futuro também, para o nosso futuro. A primeira coisa que ele diz: eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição, não sou modelo para ninguém. E pode ser que algumas coisas ainda vão acontecer comigo, minhas limitações, minhas falhas ainda vão continuar acontecendo. Mas uma coisa eu faço, eu olho para frente. Devemos olhar para 2021 com um olhar positivo. Eu e você precisamos ter um olhar positivo para o futuro. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Eu não mudei meus objetivos. Eu não mudei as minhas metas. Eu não mudei os meus planos. É isso que Paulo está dizendo. Meus planos continuam os mesmos. Eu sei que você fez plano para 2020. Todos nós fizemos planos. Alguns fizeram planos de viajar, outros fizeram planos de reforma
na sua casa, outros fizeram planos de reforma na sua vida pessoal, no seu guarda-roupa. Eu, por exemplo, todo ano eu faço isso, né? Todo ano eu faço isso. A gente vai comprando roupas durante o ano e às vezes a gente usa um pouco, às vezes nem usa, e aquilo vai se acumulando lá. Até meados desse ano eu não tinha cômoda, né? Ficava tudo na mala, então ia acumulando essas roupas. Então todo ano eu faço isso. Chega no final do ano, eu olho para aquelas roupas, eu coloco tudo em cima da cama, coloco todas as roupas ali, vejo a que eu mais usei, a que eu menos usei, e aí coloco tudo numa sacola e faço doações. É uma reforma no guarda-roupa. Então às vezes a gente faz isso. Precisamos cada dia avaliar os nossos planos e ver se eles são bons, se não são bons, e acima de tudo, o que eu devo fazer para esses planos se tornarem realidade. E aí, nossas estratégias. Paulo diz que ele não mudou as suas estratégias. Ele prossegue. A palavra prosseguir aqui é que ele continua lutando pelos seus sonhos. E qual era o principal sonho de Paulo, o principal plano de Paulo? Ele diz aí no versículo 12 ainda: eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Então, a principal conquista de Paulo era a vida eterna. Esse plano não pode mudar na minha vida, na sua vida, não. O principal alvo da nossa vida tem que ser a vida eterna. E nada pode mudar isso. Eu costumo dizer nas minhas pregações, nas minhas mensagens, o seguinte: a vida eterna tem que ser a prioridade máxima da nossa vida. Então 2021 está chegando. E 2021 precisa ser o ano de eu manter a minha salvação. Não é que eu não vou ter outros planos, né? Inclusive eu já fiz plano de viajar, visitar minha mãe está doente em Salvador, vai fazer uma cirurgia para retirada de um câncer, dia 10 de fevereiro, conto com as suas orações, inclusive, né? Então eu já fiz planos de visitar a minha mãe, de passar um tempo com ela, agora no mês de fevereiro, já que eu não vou ter férias agora em janeiro, estou trabalhando ainda, né? Mas em fevereiro eu vou ter férias, vou ter os 28 dias de férias em fevereiro. Eu quero passar esse tempo com a minha mãe, né? Dar apoio ali, estar perto dela. Lógico que eu vou visitar os outros familiares também, né? Mas o principal objetivo dessa viagem é visitar a minha mãe. Pretendo, quem sabe, comprar algumas coisas para minha casa, ou comprar uma casa, né? Tenho recebido vários telefonemas de construtoras que oferecem essas casas à prestação, né? Então quem sabe comprar uma casa. Mas o alvo principal da minha vida é Jesus Cristo. O alvo principal da minha vida é a salvação, é a vida eterna. E nada neste mundo deve me tirar desse caminho. Nada nesse mundo deve me levar em outra direção. No versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas como? Como é que Paulo pode dizer que ele ainda não alcançou? É porque, meus amigos, veja bem, a salvação, ela é uma coisa que a gente pode perder. A gente pode se desviar do caminho facilmente. O pecado, na verdade, ele é terrível. E muitas vezes em nossa vida a gente pode ser surpreendido pelo pecado. O jovem que é solteiro, por exemplo, quer se manter puro, quer se manter, digamos assim, leal aos princípios da Bíblia e do casamento, ou seja, ter uma atividade sexual apenas depois de casar.
Então a gente precisa lutar diariamente para não cometer o erro de entrar no mundo da prostituição, né, ou da promiscuidade. Aí em Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz que o nosso corpo deve ser santificado para não cometermos esses pecados. Às vezes a gente pode entrar pelo mundo do engano, da mentira, e isso vai nos afastando de Deus, a gente vai quebrando seus mandamentos. Então a gente precisa lutar diariamente. Ele diz assim, ele diz o texto: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo. Eu continuo lutando. Eu continuo orando, trabalhando, desenvolvendo a minha confiança em Deus, meu relacionamento com Ele. Ele diz aí no versículo 13 ainda, né? Esquecendo o que já ficou para trás. Meus irmãos, muita gente hoje está doente, né? E não tem saúde, justamente por quê? Porque quer viver do passado. Eu já contei para vocês num vídeo anterior aí da minha conversão ao adventismo, né? E eu já tive muitos momentos bem, digo assim, cheios de experiência espiritual com Deus. Eu tive muitas vitórias. Imagine Paulo, o grande evangelista, quanto sucesso ele teve em sua jornada evangelística. Mas ele não quer fazer das vitórias a sua plataforma de descanso. Eu já conquistei tantas pessoas para Jesus Cristo, já fundei tantas igrejas, eu sou uma pessoa. Ele chega a dizer em Gálatas que a gente deve seguir o exemplo dele, exemplo de busca espiritual, exemplo de dedicação, exemplo de entrega pessoal a Deus, né? E ele se coloca que nós precisamos esquecer o que passou. A Alessandra Samadella tem uma música que ela diz que as vitórias passarão, as derrotas passarão, nada é para sempre. Meus amigos, se você está passando por uma luta, um sofrimento, uma doença, um relacionamento destruído, se você está passando por uma dificuldade, não se prenda a isso. O grande problema nosso hoje, que tem trazido tanto estresse, tanta ansiedade, tanta depressão, é justamente a gente se prender ao que a gente já foi, ao que a gente já conquistou. E tem aqueles saudosistas, né, que dizem: o mundo já foi melhor. O mundo era bom quando as famílias não tinham muito carro, não tinha televisão, não tinha internet, então as pessoas eram felizes. Quer dizer que hoje a internet, a televisão, os carros, a tecnologia, a facilidade tem sido motivo da infelicidade das pessoas? Não é assim que a gente deve pensar e nem ver o mundo. Devemos olhar para as coisas e de modo positivo. Então Paulo nos convida a olhar para 2021 de uma perspectiva mais positiva, mas eu disse que a gente deve refletir em tudo que a gente conquistou, tudo que a gente perdeu em 2020 e anos anteriores, mas a gente deve deixar 2020 em 2020 e começar a viver 2021 de forma diferente, fazendo com que nossos planos, nossos objetivos, nossos alvos sejam de forma que a gente vença, que a gente conquiste. E que 2021 não seja uma pedra de tropeço para a nossa caminhada cristã e nem para a nossa caminhada profissional ou pessoal. Paulo diz: eu esqueço o que para trás ficou. 2020 pode ter sido um ano terrível para você, pode ter sido também um ano bom, mas ele tem que ficar para trás.
Você tem que começar a viver 2021 para que 2020 realmente seja um ano de reflexão, um ano de aprendizado e que esse aprendizado leve você a novas conquistas. Não viva do passado, porque o passado já ficou para trás. Não olhe para o futuro também com a expectativa de que ele vai ser melhor. Eu até já citei nesse vídeo aqui que a gente tem que observar isso. Pode ser que 2021 não seja o ano da sua vitória, não seja o ano das suas conquistas, não seja o ano em que você vai ter tudo que você planeja e que tudo que você quer. Não, mas uma coisa você tem que fazer é não se prender ao passado porque ele já ficou para trás, não se prender ao futuro porque ele não chegou ainda, mas você planejar viver 2021 uma experiência dinâmica, real, verdadeira com Deus. E aí no versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Mais uma vez ele volta aqui o seu alvo principal, Jesus Cristo. A vida espiritual era o alvo principal de Paulo e precisa ser o nosso alvo. Nada é mais importante. Você pode conquistar tudo que você quiser em 2021, mas não deixe de conquistar, de ser conquistado por Jesus Cristo dia a dia e de conquistar e de manter a sua salvação. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz que a gente tem que tomar posse da vida eterna. Então 2021, faça de 2021 um ano de você tomar posse da salvação e da vida eterna. E que nada o impeça disso. Nada. Se o seu relacionamento te impede de ir a Jesus Cristo, é hora de você romper com esse relacionamento. Se teu relacionamento te impede de tomar posse da vida eterna, é hora de você tomar posse da vida eterna. Se seu trabalho está te impedindo de ir para o céu, é hora de você dizer para Deus: Senhor, eu quero deixar esse trabalho porque eu quero a minha vida, eu quero a vida eterna. O que Deus vai fazer com você depois que você se entregar a Ele, eu não sei. Mas eu tenho confiança nas promessas de Deus de que Ele não vai deixar faltar nada na tua vida se você se entregar completamente a Ele. Pare de procrastinar, pare de deixar para depois. Algum dia eu vou me entregar a Deus, algum dia vai dar certo. Quando eu consertar toda a minha vida, eu me entrego a Deus. Não faça isso. Eu quero contar aqui a experiência de um jovem que tentou fazer isso e não deu certo. Eu trabalhava no Pará e esse jovem ele recebeu vários convites para se entregar sua vida a Deus. Ele participou de um evangelismo que eu fiz numa das cidades do Pará. E aquele jovem, um jovem dinâmico, um jovem empreendedor, um jovem inteligente, um jovem com seus 17 anos, uma vida realmente bonita pela frente, com muitos sonhos, com muitos projetos que ele tinha. Mas eu fiz vários apelos para aquele jovem dedicar sua vida a Deus, não deixar passar as oportunidades, e muitas vezes ele foi à frente, atendendo aos apelos de Deus, mas na hora de entregar a vida mesmo, ele dizia: não, agora não, depois, eu acho que não é o momento. E eu tirei férias, eu sempre tirava férias em fevereiro, né? Eu esperava o pastor titular voltar de férias, então eu tirava minhas férias. Eu tirei férias e eu viajei, eu morava no Pará, viajei para a Bahia. E quando eu voltei, viajei para Bahia e Sergipe, né? Passei um mês lá, nesses dois estados, né? Visitando a família da minha esposa, que hoje é ex-esposa, e visitando a minha família. E quando eu voltei, eu fui visitar a família daquele jovem. E qual não foi a surpresa? A mãe dele disse: Renivaldo, eu não vou citar o nome dele aqui, né? O nosso jovem não está mais entre nós. Ele pegou a malária e, infelizmente, ele não sabia que ele tinha gastrite. E um dos grandes problemas que leva a pessoa a óbito na malária, na infecção da malária, é que
se você tiver qualquer infecção no estômago, o remédio lhe mata. O remédio da malária, em vez de curar você, faz é matar você. E aquele jovem, ele não sabia que ele tinha gastrite. E ele tomou um remédio sem estar alimentado, né? Ele não tinha se alimentado e tomou um remédio. E, infelizmente, a gastrite virou a hemorragia interna. E ele não teve tempo de ser socorrido. E, infelizmente, veio a óbito aos 17 anos de idade. Deixou para depois. Perdeu a oportunidade de tomar sua decisão, de se entregar completamente a Deus. Eu não estou dizendo que ele morreu em consequência de não ter escolhido, de não ter entregado a sua vida a Deus. Eu estou dizendo que ele perdeu a oportunidade, porque um dia antes de viajar eu fiz uma cerimônia batismal. E batizei, se eu não estou enganado, foi 20 e poucas pessoas, 22 pessoas, e ele estava lá e ele foi à frente, ele tinha ido à frente em outras oportunidades, dizendo que o próximo batismo seria o dele. Ele não se batizou, ele não se entregou a Deus. E infelizmente aquela doença veio e lhe ceifou a vida antes dele poder se entregar. Eu não sei se ali, quando ele estava naquele momento da agonia da hemorragia interna, se ele teve tempo de orar a Deus e se entregar. Eu não sei, eu não estou julgando isso aqui. Mas para mim, como um evangelista, para mim, como um cristão que estava ali à frente, que estava conduzindo aquele evangelismo, e também a visitação pastoral à família, eu tive várias oportunidades de orar com aquele jovem e ele teve várias oportunidades de se entregar a Deus e ele disse não. Até quando você vai procrastinar a sua vida, a sua salvação? Até quando você vai dizer não para Deus? Até quando você vai continuar com sua vida, essa vida comum, sem mudanças? O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos fazer mudanças em nossa vida e mudanças para a vida eterna. Então eu espero que 2021 seja o seu ano de mudança. E que a principal mudança na sua vida seja: eu quero um relacionamento efetivo com Deus. Eu quero um relacionamento real com Deus. Eu quero que a vida eterna seja a prioridade máxima na minha vida em 2021. Eu quero que 2021 seja um ano de vitória para mim. Que seja um ano de conquistas, que seja um ano de sucesso, mas acima de tudo que seja o ano da minha salvação, de manter a minha salvação, de me manter salvo, de me manter em comunhão com Deus, de crescer espiritualmente. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. E no versículo 15, ele conclui dizendo: todos nós que já somos perfeitos. Eu não vou trabalhar esse texto agora, porque eu quero trabalhar em outro momento. Mas ele quer dizer assim, que já somos perfeitos pelo fato de não desistir de Jesus Cristo. Todos nós que estamos em Cristo somos nova criatura, Paulo está dizendo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Somos nova criatura. As coisas velhas passaram e a fez novo. Apocalipse capítulo 21, João diz que Deus faz novas todas as coisas. Então nós precisamos fazer de Deus a nossa prioridade em 2021. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, nós temos que fazer de Deus e da vida eterna a nossa prioridade. O céu em primeiro lugar, a salvação em primeiro lugar, a vida eterna em primeiro lugar e as outras coisas que sejam acrescentadas ou não por Deus. Que esse seja o seu objetivo, que esse seja o seu alvo para 2021. Salvação, vida eterna, Deus em primeiro lugar, Deus como prioridade da sua vida, Deus como a pessoa mais importante dos seus planejamentos, dos seus projetos, dos seus alvos, dos seus objetivos. Deus seja o número 1, que Deus seja o número 1 da sua vida em tudo que você fizer. Esse é o meu desejo para você, essa é a minha oração. E não esqueça, coloque sua vida no altar. Paulo diz: esqueça o que passou. Olhe para frente, mude se for preciso, faça as mudanças necessárias, mas faça de Deus a sua prioridade. E que você tenha essa bênção em 2021. É o meu desejo, é a minha oração para você nessa hora, em nome de Jesus Cristo.
Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer um novo ano e que nesse novo, Senhor, nós possamos fazer tudo novo, possamos ter um melhor relacionamento contigo, possamos priorizar as coisas espirituais, possamos crescer em Jesus Cristo, fazendo dele o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso Deus, que ele habite plenamente em nosso coração e que o Espírito Santo transforme a nossa vida e que a salvação seja a nossa prioridade em 2021, que possamos tomar posse da vida eterna. Cada dia desse novo ano, nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh,
Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te